E o rosa está ligado às meninas, né? O rosa está muito. O novembro é azul, porque é câncer de próstata, né? Quem tem próstata? Os meninos, né? E as meninas têm as glândulas mamárias mais em evidência. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Tem um dispositivo aqui que passa o carro. Para baixo. Então a gente tem aqui um material que você já foi falado aqui na nossa roda de conversa, né? E a gente tem sobre o câncer de mama e falou sobre esse movimento, né? Esse movimento, ele nasce internacionalmente, né? Nasce em Nova York, no mundo, como já foi falado aqui, né? E ele traz em si uma simbologia de um laço. E esse laço, ele fica conhecido internacionalmente também como um símbolo contra o câncer de mama ou uma luta contra esse câncer, né? Então nós temos este símbolo, todo mundo agora já sabe aqui, todo mundo que vê o lacinho rosa já sabe isso aqui, é do combate do câncer de mama. Ninguém mais vai passar vergonha, todo mundo vai saber aqui. O ICUI vai saber porque você é multiplicador de conhecimento. Hoje o conhecimento aqui foi muito bom, tem sido muito bom. Então esse lacinho é isso, ele traz essa simbologia onde você for que vê esse lacinho rosa, campanha de câncer de mama, né? Então a gente tem aqui, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama. O que é o câncer de mama, na verdade? É um adoecimento. É um adoecimento de que parte do corpo? Da glândula mamária, né? Do peito, não, o peito é o tórax em si, da glândula mamária. Uns têm mais glândulas mamárias maiores, outras menores, mas não importa o tamanho da mama. O câncer, ele pode estar presente em qualquer tamanho de mama. Tanto já se falou aqui nos homens, né? Então, essa glândula mamária, ela passa por um processo de adoecimento que as células se multiplicam de uma forma desordenada que acaba evoluindo para essa doença, né? Elas se multiplicam de uma forma anormal e elas acabam adoecendo. Existem vários tipos de câncer de mama, né? Uma vez que a doença pode evoluir de diferentes formas. Uns se desenvolvem mais lentamente, outros se desenvolvem mais rapidamente. Por que acontece isso? Por que será que um tipo ele vai mais lentamente e outro mais rapidamente? Porque existem tipos de células, tipos de câncer, e uma mama pode ter 2 tipos de câncer ao mesmo tempo, por incrível que pareça. E uma pode evoluir mais, outra pode evoluir menos. Uma pode ser mais agressiva e levar a uma letalidade maior que o outro tipo, né? Então, se de repente a gente tem muito isso, paraense tem muito isso. Tu senta numa sala de espera, se tu tem uma patologia, tu quer saber, se tu já está mais tempo na estrada, tu já está em São com o outro. E às vezes aquele que chegou novato naquela situação, tá, na primeira viagem, que a gente chama, ele já sai de lá impressionado. Porque o diagnóstico da Maria, ela fala, não, foi muito agressivo, fiz assim. Olha, então alguém da minha família teve, morreu, não sei o quê. O cara já sai de lá, gente, com peso na coxa. É verdade ou não é? Tu já foste lá num consultório médico, alguém não puxou um assunto que tu às vezes saiu de lá mais triste do que tu traz? Verdade. Porque a gente ouve muito. Sempre digo para os meus pacientes, não fiquem ouvindo as coisas que os outros contam, porque o teu caso é um caso, o caso do outro é outro caso. E a gente está falando aqui de tipos de câncer. Existem tipos, né? É na mama, mas existem tipos diferentes. E também, como já foi dito aqui, pode acometer homens, mas este número de homens é ínfimo, né? Cerca de 1% da população mundial. A gente nem joga em termos de Brasil, é mundial. Então, é muito pouco. No Brasil, a gente tem uma estimativa de 100 e alguma coisa de mortes de homem por ano. Aí você, por exemplo, tu acha pouco perto de mulher? Sim, bem pouco. Então, a gente vai passar aqui essa estatística. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, já foi falado aqui no INCA,
né? Cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama, eles surgem todos os anos. Esses dados aqui está remetendo a 2018, porque a gente teve a pandemia no caminho e muitos dos dados não foram coletados, muitas das pesquisas não tiveram os seus dados, né, atualizados. Mas, na literatura já do INCA, em 2020, nós temos 66.280 casos. A gente ainda não tem resposta de 2022, mas em 2020 a gente já tem 280 casos a mais de câncer de mama. Aí a gente sempre fica curiosa, né? 66 mil? Vocês acham que 66 mil é muita coisa? Muita coisa. Eu estava olhando aqui, menor número de população na região e alguns municípios do Pará tem 35 mil habitantes. Então a gente então 35 mil habitantes em lugares aqui pertinho da gente. É como se 2 vezes mais a população daquela cidade fosse acometida de câncer. Você já pensou uma cidade todinha com câncer de mama? Então, se a gente for fazer esse comparativo, a gente vai ver que é muita coisa. Um município todo doente é muita coisa. Então, o câncer é uma coisa real e algo muito sério e precisa ser combatido, né, com devido. Então, a gente tem aqui o número de óbitos. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente tem 66 mil casos, desses 66 mil casos, a gente tem, no ano de 2018, que é de onde dá a pesquisa, 17.763 óbitos. Todos os dias as mulheres morrem de câncer de mama, né? Todos os dias. No Pará, a gente é o segundo no ranking, é o segundo caso de câncer que mais mata e que mais as pessoas são cometidas, é o câncer de mama, né? Eu trabalho no Filoiola há 26 anos, ainda não estou acostumada com a morte de ninguém, né? Porque muitas das vezes a gente olha para a enfermagem, às vezes só é duro, né? Esse pessoal não se importa muito com os outros, mas a gente se importa. Eu, pelo menos, ainda não consegui fazer essa casca grossa de não me importar com a morte das pessoas. E, por incrível que pareça, a gente tem visto, né? Não de pesquisas, mas a gente tem visto ao longo, comprovando no dia a dia, que mais mulheres jovens, cada vez mais, têm sido cometidas de câncer de mama. Então, a gente tem aqui 189 homens contra 17 mil mulheres mortas de câncer de mama. É muita coisa? Muita coisa, né? Então, aqui a gente tem o que veio aumentar os riscos de câncer de mama, né? Não existe uma só causa. Nunca vai existir para doença nenhuma uma só causa, né? A gente tem um conglomerado de causas. Aqui a gente tem mais a idade, fatores que mais de maior risco, né, é a idade para a doença. De cada 5 casos ocorre após os 50 anos. Quem tem aqui 50 anos de idade? Eu. Quem está nessa faixa? Não, poxa, opa, não, desculpa, vocês ficam assim, mas já é melhor, a gente já está na melhor idade. Já está assim, 50 para mim já é a melhor idade. Focada no que a gente quer, né? Então, 50 anos de idade é uma idade crítica para o aparecimento do câncer de mama. Ah, então eu sou novinha, não vai aparecer? Não lá. Pode aparecer sim. Essa é a idade crítica, 50 anos, a idade crítica para que aconteça. Então, de cada 5 casos, ele acontece nessa etárea de 50 anos. Tá? Então, esse pode ser dividido em 3 categorias, né? A gente tem fatores ambientais e comportamentais. A gente tem fatores de história, da história reprodutiva e hormonal. Temos fatores genéticos e hereditários. A gente vai falar aqui de cada um separadamente. Tem fatores, desculpa eu botar de costa para vocês, tá? Vou até ficar um pouquinho mais para cá. A gente tem fatores hormonais, fatores ambientais e comportamentais. A gente tem o quê? A obesidade, o sobrepeso após a menopausa. Quando a gente chega nessa idade de 50
60 anos, eu pelo menos já entrei na menopausa. Eu entrei com 45 anos de menopausa. Quando a gente entra nesse tempo, a gente começa a ficar gordinho. Tem essa gordura que a gente verdade, isso é chato esse negócio. Gordinha, aquela gordura que a gente chama visceral. Essa gordura visceral, ela é um depósito do hormônio que acomete o câncer de mama. Então, gente, gordinho, esse negócio de estar aqui com essa gordurinha aqui no abdômen, não é bom não. Não é vaidade, não, a gente está aqui porque eu estou comendo bem. Cuidado, esse negócio aí é sério. Então, a gente fica, por causa da diminuição do hormônio, por causa do acomodar da gente todo dia, a gente trabalha muito. Mulher trabalha muito, sai pra lá, sai pra cá. Às vezes a gente não tem tempo para se olhar. A gente não tem tempo, Ana, de se tocar. A gente não tem tempo disso. A gente cuida da casa, da família, dos amigos, dos vizinhos, de alguém que tu tá deitado, alguém te liga que tá para resolver o problema e tu não tem tempo para ti. Às vezes tu corre, vai fazer algo, nem fiz, eu ia estar de rosa, minha mãe, no meu tempo. E a gente passa por isso e acaba que a gente não tem muito tempo, a gente não tem tempo de fazer algo que vai evitar a obesidade. As comidas são muito rápidas, comidas industrializadas, e essas comidas elas acarretam para a gente muitos problemas. Então a gente tem o sedentarismo, hoje Uber, porta, ninguém mais quer dar uma caminhada lá na esquina, dar uma corridinha mais, já que chega morta de cansada, já tem que até alguém tirar o sapato, e a gente tem sido muito sedentário. Consumo excessivo de bebida alcoólica. Hoje a coisa está moderna, final de semana, mulherada vai pro barzinho. Sextou, pronto. Ainda tem umas colegas minhas que cantam beber, cair e levantar. E o negócio é sério. Então, a bebida, o excessivo uso desse... Gente, tu beber um copinho de vinho, isso não vai te fazer mal, vai te matar. O excesso é que mata, tá? Exposição frequente à radiação ionizante. O que é isso mesmo? Raio-X. Às vezes, tu estás fazendo exames para outras coisas, vamos dizer, outras doenças, e tu passa a fazer muito raio-X num período de um ano. Ou essa mulher teve alguma doença que ela precisou ser submetida a uma radioterapia. E essa radioterapia radiou o quê? O tórax. Então, essa radiação ionizante, ela pode levar ao desenvolvimento dessas glândulas ou dessas células doentes, e elas vão começar a se proliferar. A gente tem fatores históricos e reprodutivos. A primeira menstruação, antes dos 12 anos. Isso hoje em dia, isso está mais real. Hoje, muitas das nossas meninas, elas estão menstruando com 10 anos de idade. Verdade ou mentira? 9 anos. 9 anos. Então, isso é bom ou é ruim? Para esse aspecto do câncer de mama? É ruim. Porque eu já começo a desenvolver o meu estrógeno e a progesterona, que são hormônios femininos, muito mais cedo. Está entendendo? Porque o meu ovário já começa a produzir óvulos maduros muito mais cedo. Então, esses hormônios eles já começam a desenvolver muito mais cedo. Então, a gente tem aqui não ter tido filhos. Hoje, vivemos uma realidade que muitas mulheres dizem, eu não vou ter filho. Filho é uma bênção. Filho é uma herança. E filho também evita câncer de mama. Mas é verdade. E primeira gravidez também após os 30 anos. Essa nossa vida moderna ela vai remetendo as mulheres a terem filhos muito mais tarde. Tá? O uso de contraceptivos hormonais. Eles são de quê? De estrógeno e progesterona. Justamente esses hormônios. Tanto quem toma anticoncepcional há muito tempo, às vezes tem meninas que começam a tomar anticoncepcional muito cedo, até pelo fator contraceptivo, quanto por alguma necessidade do organismo, e precisa tomar. Às vezes tem meninas que estão crescendo muito rápido, vai lá e toma hormônio. Então, são várias situações, não é só para evitar ter filhos. Então, eu sempre digo, se eu já estou na minha idade reprodutiva, fértil, em que o meu organismo está ali estourando estrógeno e progesterona, eu vou procurar
ver uma outra forma anticonceptiva que não seja o quê? Hormônio. Que não seja injeções, que não sejam comprimidos. A gente não vai dizendo para cá, olha, para de tomar o teu anticoncepcional. Não é isso. Nós vemos formas, porque a gente consegue ver formas de fazer, né? Porque a gente não venha ter uma gravidez antes da hora, antes de estar pronto, né? Que o pessoal chama de indesejada, que não devia ser esse o nome, mas alguns usam assim. E a gente tem que parar de menstruar após os 55 anos. Quando a menopausa é muito para lá para frente, também foi mal. Pensa aí, essa menina nem foi com 19 anos? Você? A minha sobrinha foi com 9 anos. Né? 7 anos começou a desenvolver Pois é, tu já pensou se tu paras de menstruar lá por 55 anos? Quantos anos são? Quem tem uma calculadora aí? De 9 a 55. É muito tempo produzindo esses hormônios. Ele é bom? É excelente. A pele da gente fica bonitinha, a gente fica, né? É excelente. Mais ou menos 46 anos. Uns 46 anos. É. E olha, eu menstruei com 11 anos. Mas com 21 eu tive a minha primeira filha. E depois, o que aconteceu? Eu comecei a apresentar a cisto. Aí eu comecei uma novela de estar tomando contraceptivo. E eu... Cisto ovariano. Isso. Sim. E aí o que aconteceu? Eu tomava, mas não parava o sangramento. Então eu emendava uma cartela na outra e quando não, eu fui trocando. E aquilo me fazia mal porque eu achava que eu estava até com tumor na minha mão, porque ficava. Eu só vivia fazendo operação da mão, não estava ali. Resumindo, faz 6 anos que eu fiz uma esterectomia. Aí como é que eu vou saber essa questão da menopausa, né? Apesar de que meus ovários estavam ok, o médico... Mas você tirou o ovário? Não, tirei o útero, o útero e a estroma. Mas o ovário ficou. Você continuou produzindo os hormônios. Ficou o ovário, tem produção hormonal, né? Só que aí o que vai sangrar? O que vai sangrar quando você tem um ovário policístico é o endométrio, porque todo o tempo está liberando hormônios. Adenomiose. Pois é. Então tu fica sangrando muito. Então a melhor saída realmente era tirar. É chato a gente tirar o útero muito cedo, né? Mas às vezes, mais antes disso, do que você ficar submetida a tomar estrógeno, progesterona que o teu organismo está produzindo, mas para dar uma amenizada no outro problema você tem que estar tomando. A senhora está falando é certo, porque eu tive que ir 6 médicos para me operar, porque eu tinha 32 anos de idade e não queria me operar, queriam só me entupir de remédio. Eu falei, não funciona. Até que teve um pedido, você não quer mais ter filho? Eu falei, não, então vamos operar. Porque a legislação também ainda não nos ampara nesse quesito, mas é uma outra situação. Aí a gente tem fatores do que, gente? Genético e hereditário. História familiar de câncer de ovário. Se numa família tem câncer de ovário, se esse parente é minha mãe, se esse parente é minha irmã, se esses parentes são parentes de primeiro grau, existe um grande risco de eu desenvolver um câncer de mama. Não. A gente vai já falar sobre isso. Nem todo caroço de câncer de mama tem câncer. Não, é que, segundo o que ela disse, eu queria saber como é que a gente sabe da menopausa quando não tem mais isso. Quando a gente sabe da menopausa, quando não tem mais útero. Se você tem ovário, você vai sentir o ressecamento da vagina, na mudança da pele, do cabelo. A mulher sente logo isso aqui do corpo, a gente vai mudando, né? Então, a gente, quem tem útero para de menstruar, mas quem não tem útero para de produzir hormônio e começa a sentir isso na pele, começa a sentir na saliva que diminui, né? Na umidade da vagina que diminui. Então, Insônia. o calor, os fogados que a gente é complicado. Então a gente, aqui, voltando aqui, só para a gente terminar aqui outra coisa, casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, né? Tem gente que tem câncer de histórias na família muito precoce, né? E a gente tem história familiar de câncer de mama em homens. Quem teve na sua família um parente de ordem de primeiro
primeiro grau, masculino, que teve um câncer de mama, gente, fiquem com a orelha em pé, porque esse é um dos piores fatores, né, na tua história identitária, na tua história familiar. Meu pai, o meu irmão, né, teve câncer de mama, já fica com a tua orelhinha em pé, te cuidando, porque eles são dos piores fatores. Porque o câncer que acomete o homem, ele é determinado por esse BRCA2. Esse é a forma mais agressiva. Da mulher é o BRCA1. O do homem é esse, o 2, que é a forma mais agressiva do câncer de mama. O homem incha, não é isso? Incha também. A gente vai. Deixa eu passar. Eu já ia dizer, passa. Então aqui a gente vai como prevenir isso aí, gente. A gente falou de comportamento, a gente falou da obesidade, do sedentarismo, a gente falou dos fatores hormonais, a gente falou dos fatores hereditários. Mas como é que a gente consegue prevenir? Porque prevenir é a melhor saída. Né? Já diz o ditado aí, mas antes prevenir do que remediar. Porque o que não tem remédio, remediado está. E é um ditado muito certo. Mas antes eu prevenir do que eu remediar. Então aqui, cerca de 30% dos casos de câncer de mama, eles podem ser evitados através de quê? De adoção de hábitos saudáveis, tais como? Bora ler junto? Sim. Praticar atividades físicas, alimentar-se de forma equilibrada e saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar. Deixa eu parar aqui. Amamentar. Isso é um fator importantíssimo, amamentar. Tem mães que têm filhos e não querem amamentar. Minha mama vai cair, vou ficar feia, não sei o quê, mas eu vou te dar uma notícia assim. Tu pode ficar sem a mama, se tu não amamentar. Né? É duro falar isso, mas é uma realidade. Sabe por quê? Amamentar é um fator de prevenção, porque a mama só fica madura depois da amamentação. Enquanto eu não amamento, as minhas glândulas mamárias, elas não estão maduras. Mas eu já tenho 50 anos, não está madura. Se tu não amamentou, ela estagnou, ela paralisou. É como se ela ficasse dormindo, acabou. Aí, quando eu engravido, que eu amamento, e o filho mama 6 meses, 1 ano, 2 anos, quanto mais tempo amamenta, mais prevenida você está. Aí uma moça aqui dando mama, pode dar mama para o seu filhinho, viu? À vontade. Ele quer, mãe, poxa, tá sendo um ajudante para mim. Pode mamar à vontade. A amamentação é um dos fatores mais importantes, porque faz amadurecer as glândulas mamárias, e glândula mamária madura, ela é muito difícil de ter células cancerígenas, tá bom? Aqui, evitar o uso de hormônios sintéticos, como os anticoncepcionais que a gente tem aí. A gente não vão sair daqui dizendo, olha, para deixar de estudar, vai toma, mas toma com consciência, tá? Evitar, né, o uso dos hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal. Isso tem que estar muito conversado com o teu médico, tem que ver muito bem, porque a gente tem terapias adjuvantes, como outras coisas que não são sintéticas, que podem melhorar a nossa reposição hormonal. Eu, particularmente, eu acho que tem que muito olhar esses fatores de risco que a gente leu lá. O histórico. A gente tem que muito conhecer nossa família, ver se eu instruí 14 anos, eu já entrei na menopausa com 50, eu estou na faixa. Eu sempre quando eu olho para isso, eu penso logo em mim, eu estou numa faixa boa, estou numa situação confortável contra câncer de mama. Não que quem está numa zona confortável não possa ter. Eu fiquei nesse dilema, porque eu tenho nódulos pequenos na minha mama, tanto a direita quanto a esquerda. Aí o meu médico disse que não era para fazer reposição hormonal, né?
Aí só com todos os sintomas que você possa imaginar. Irritabilidade, insônia, secura vaginal, enfim. E aí eu já fui para uma outra médica, que eu já não estava aguentando mais, aí a outra médica disse, não, você pode fazer reposição hormonal, tanto que você tem o controle, entendeu? Rigoroso dos nódulos mamais e tudo mais. É isso que então, depende da postura do médico, mas às vezes o médico te diz que ele não quer que tu perdeu isso, porque tu já perdeu isso, por que tu quer colocar isso no teu corpo? Principalmente os médicos homens, eles isso, exatamente, foi médico homem. Não é porque eles sejam mal informados, é porque realmente causa alguns danos. E uma coisa que melhora muito quando a gente está na menopausa, que a gente precisa fazer reposição hormonal, é fazer exercício. Sim. Faz exercício, vai pra academia, faz exercício, fica saradona, fica bonitona, mas não é só pra ficar saradona, não, é pra ficar realmente sarada, curada, é pra ficar bem de saúde. Às vezes tem mulheres que dizem, eu não vou fazer exercício físico, eu não vou pra academia, porque isso aí não sei o quê. Às vezes tem um preconceitozinho quanto a isso, mas gente, isso é saúde, sim, isso é bem pra você. Tanto bem, tu dorme bem, tu tá com o humor elevado, tu tá legal e tu começa a melhorar a tua saúde. E o calor, aquele sono, aquela coisa ruim da menopausa, ela vai melhorando. E a gente tem outras terapias, né, que tu podes usar e que tu podes melhorar essa situação do hormônio. Eu optei por não usar a reposição hormonal. Aromaterapia eu faço uso. Pois é, eu optei porque eu venho de uma família que é muito ligadinha no câncer. Então eu sempre tive um pé muito atrás com o hormônio. Desde quando eu era jovem, quando eu casei, eu nunca usei anticoncepcional, eu nunca não entrei no hormônio para reposição. Eu, Lucinéia, tá gente? Eu optei porque a história minha familiar não é uma história muito boa. Então sempre fiquei assim com o pé atrás. Porque a minha família, do lado de pai, tem um histórico muito grande de câncer, não bate pouco coisa. Então eu fico pensando, olha, o meu avô, um exemplo rápido, ele fez o exame de próstata em novembro, ok. Quando foi em agosto do outro ano, se generalizou na próstata, em 15 dias ele morreu. Câncer de próstata, câncer de testículo, de próstata, ele desenvolve muito rápido, tá? Assim como de ovário, ele se prolifera muito rápido, porque ele está ligado ao hormônio, gente, tá? Câncer tem cura. Prevenção é o caminho da cura do câncer, tá, gente? Então, bora se exercitar mais, vamos evitar bebidas alcoólicas, tá? Bebe mais socialmente, não é socialmente todo final de semana que tu tá bebendo. Qualquer festa é motivo, não, tá? Ainda mais que eu fui muito convidada à festa. Bora tentar comer o verde mais verde, comer saladas, verduras. Bora sair um pouquinho das coisas enlatadas, né? Bora comer daquela comida rápida. Eu sei que a vida da gente é corrida demais, mas a gente precisa se tocar, mano. E se tocar não é só pegar na mama, é mudar de atitude, tá? Aqui a gente tem sinais e sintomas. Quando passar rápido, acho que eu já estourei meu tempo. Aqui a gente tem algumas características de como pode ficar uma mama. Não sei se vocês já tiveram conhecimento, né? A gente tem um endurecimento da mama. Acho que está muito claro aqui, não dá para ver melhor essa imagem. Essa primeira laranja aqui, ela tem uma casca mais grossa, né? A mama fica parecida com isso, gente. Uma casca mais grossa, endurecida. A gente tem assim um suco, não dá muito para ver nessa segunda aqui, mas existe uma depressão do lado da mama, como se o tumor que estivesse lá dentro estivesse puxando e ela ficasse um pouco irregular, essa mama. A gente tem também essa erosões, né, da pele, ou umas lesões. Elas aparecem muito perto do mamilo da mulher, essas lesõezinhas, e às vezes a gente acha que é uma coceira, às vezes a gente acha que é uma alergia, e às vezes não é. Pode ser alergia, pode ser a coceira, mas pode ser um câncer, tá? A gente tem uma vermelhidão, isso acontece muito com quem amamenta. A vermelhidão, às vezes o peito está cheio, às vezes dói, tu sente o seio mais vermelho. Isso aí é uma mastite, isso não tem nada a ver com câncer de mama, né? Mas a vermelhidão do câncer de mama é um outro tipo de vermelhidão, ela vai daqui
tipo que a gente chama de cauda, para o bico do peito, tá? E começa a incomodar. A gente tem a presença de secreções. Hoje essa secreção no peito não está aumentando, tu nem amamentou, está saindo uma secreção sanguinolenta, igual água de carne do teu peito. Por que isso? Sinal de alerta muito importante. Corre e vai procurar um mastologista. Está saindo igual uma águazinha, igual água de rocha que a gente chama, né? Os médicos chamam de água de rocha. Aquela aguinha bem clarinha, bem límpida do mamilo. Vai, corre, procura, porque não é para sair. O que é para sair é leite. Para sair quando a menina está crescendo o peitinho, que está saindo aquele líquidozinho, ele é liguento assim, aquilo é normal. Mas esses outras características não. A gente tem aqui os buracos. A mama, eu tinha outro slide que eu não dei para ele. A mama aparece uns buracos igual. Vocês comeram tangerina, que é o buraco da tangerina, é bem mais marcante que da laranja. Ele fica assim. A gente tem aqui protuberâncias. O que são protuberâncias? Eu vou fazer de conta que esse balão aqui, a minha mama, está nascendo um outro negócio aqui do lado. Tu consegue perceber aquela protuberância. Mas eu não tinha isso aqui. Como é que agora está esse negócio aqui? Olha o peito aí. O peito da mulher. Ah, daqui o peito, né? É como se aqui do lado nascesse uma outra coisa que estivesse saindo, perceber. Isso é uma protuberância, então não tem que ter alerta, né? Então, é uma assimetria irregular, cheia de nuances na tua mama. Alguém já viu alguém com um mamilo introvertido lá para dentro? Não. Tem mulheres que têm um mamilo introvertido, isso desde criança. Mas isso não é comum acontecer na tua vida adulta. Tu estava com o teu mamilo aqui, igual farol de carro, agora o bichinho recolheu. Por que isso? Isso é um sinal de câncer de mama. Se esse bico ele começar a invaginar, começar a ficar lá para dentro. Poxa, eu estou aleijado com o bico para fora e o bico para dentro. Procura ver isso, porque isso é que a gente tem que descontrair porque o caso é sério, né? A assimetria, o peito já está para lá, outro para cá. Um peito grande, a gente tem um peito maior que o outro, tá? A gente tem uma mama que é maior que a outra. Mas quando está cometido com câncer de mama, uma mama, ela tende a ficar bem maior, então olhar assim, poxa, eu não tinha esse negócio assim não, né? É um maior, bem maior e outro menor, né? E a pele de laranja, como eu já disse, fica enrugada, vermelha, bem característica com a outra lá, da vermelhidão. Então, gente, isso são alguns sintomas que eu preciso fazer. Como é que eu vou perceber essas coisas com o autoexame? O autoexame é preventivo? Não. Autoexame não é prevenção. Muita gente diz, autoexame é prevenção. Autoexame não é prevenção. Autoexame é conhecimento do teu corpo. Tu precisas te tocar, tu precisas tomar um banho e passar um sabonete de higienizar a tua mama, pegar no teu mamilo, pegar na tua axila, ver se está tudo direitinho, está tudo lisinho, não tem nada. Mas por que a minha axila? Porque na axila nós temos glândulas do sistema linfático que quando a gente está com alguma inflamação, aquilo que a gente chama de íngua, com a íngua aqui, estou com alguma coisa inflamada. Às vezes tu começa a desenvolver íngua debaixo do braço recorrente. Isso é um sinal de alerta, mas nem toda língua é câncer de mama. Mas é algo para você se preocupar e para começar a ver melhor. Então, o autoexame é para se conhecer. Pega lá na tua mão, vai tomar banho, põe no espelho na frente, dá uma olhada, esse maiorzinho, mas é discreto. Quando começar a ver que o negócio está muito diferente, começa a sentir caroços, começa a sentir coisas assim diferentes na tua mama, é só um sinal de alerta. Então, o toque da mama, esse exame, é para você se conhecer, é para você saber, pegar até no escuro, essa mama é minha, essa aqui não é minha não, mas essa aqui é minha, já se conhece até no escuro, tá? Então, é importante que cada mulher observe suas mamas sempre que se sentirem confortáveis, num lugar bom, tranquilo, em casa, tomando banho, tá sozinha no teu quarto, dá uma olhada nessa mama. Não é necessário técnica específica, como antigamente a gente tinha, fazia no sentido anti-horário, não mais, porque viu-se que isso não tem tanta importância. A importância é você se examinar
de vez em sempre, sempre que for possível, principalmente as mulheres que estão na vida, no período fértil, né, na vida, acho que esse é agora o tema, tá? Você precisa estar tocando, porque cada menstruação a mamãe incha por causa dos hormônios, ela tem que desinchar logo depois do período, ela não pode ficar inchada por muito tempo. Então, tudo isso tu tens que procurar saber. Todas as mulheres, independente da idade, devem ser estimuladas a conhecer seu corpo, saber o que é normal e o que não é, né? Então, a gente precisa tomar essa postura. Bora pular aqui. O SUS oferece mamografia para todas as idades, conforme indicação médica. Tu podes até fazer essa mamografia com 20 anos, com 30 anos, isso vai depender do quê? Da indicação do teu médico. Porque a indicação mesmo, ela é com 50 anos, tá? Então, mamografia de rastreio. Por que eu faço mamografia? Para rastrear. Tem gente que já me disse, a procurar doença. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que diz, eu não vou fazer exame, eu vou só procurar doença. Não é isso. Então, a mamografia, ela é um rastreio. Teve um caso de uma moça que ela fez uma mamografia, né? Tudo ok, veio, minha mama está excelente. Passou 3 meses após a mamografia, ela começou a sentir um caroço, né? E começou a sentir um certo desconfortozinho. E ela repetiu a mamografia. Não tinha um nódulo. E ela teimando com o médico que ela não ia fazer outra mamografia, que ela tinha feito há 3 meses, estava tudo limpo. E tinha. E por que acontece isso? Alguém saberia me dizer por que 3 meses antes ela fez e 3 meses depois ela tem um nódulo na mama e já é câncer? Porque eles são tão pequenos que não dá para você ver. E às vezes tem um momento da mamografia, pelo tamanho ínfimo desse tumor, que ele não conseguiu detectar. Então a mamografia ela precisa ser bem feita, precisa ser num lugar onde você saiba que a técnica está sendo bem feita. E faz todo ano. Eu tenho assim, minhas reservas quando todo ano, mas quando eu vi essa moça, que 3 meses depois ela desenvolveu câncer de mama, então é melhor realmente fazer todo ano, principalmente a partir dos 50 anos. Já para as mulheres que pertencem ao grupo de risco que eu falei, tem parente com câncer de ovário, teve parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de mama, homens na família que tiveram câncer de mama, esse exame precisa ser feito. Se, por exemplo, a mãe dessa mulher, ela teve câncer de mama com 50 anos, com quantos anos essa mulher precisa fazer uma mamografia? 40. Se essa mãe teve com 40 anos câncer de mama, com quantos anos essa mulher precisa fazer? 30. Então, cada caso é um caso. E isso tu tem que olhar muito para a família, né? Detecção precoce, mulheres com história familiar, como eu já disse, pelo menos com um parente de primeiro grau, ela pode fazer com uma idade bem precoce, né? Então, eu já falei mais ou menos de tudo isso aqui, deixa eu só pular. Diagnóstico. Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para saber se é ou não câncer. Como alguém me perguntou aqui, né? Todo nódulo é câncer? Não, gente. Quando eu amamentava meu filho caçula, o Pedro, quando ele parou de mamar, ele tinha 2 anos, já me enjoava, já me perguntou, quero mamar o Pedro, para um pouquinho. E quando ele parou, que a mama encheu os dutos do mamário e não desinchou. E aquilo doía, eu fechava o braço no livro, procurei a minha gineco. Ela disse, não, né, isso aqui não é já vai assim, né? Não é nada disso. É o duto mamário que ficou cheio e o leite, né, condensou lá dentro e ficou. E tu vai tomar esse remédio aqui, vai passar e vai fazer compressa crítica. E realmente, graças a Deus, desfez. Então, nem todo nódulo que vai aparecer é isso. Então, para a investigação, além dos exames clínicos das mamas, existe a de imagem, são recomendados, como mamografia, ultrassonografia mamária, ressonância magnética, porém o diagnóstico é feito por meio de biópsia. Alguém sabe o que é biópsia? Sim. Existem 2 tipos de biópsia. A punção, que o médico, o especialista, ele vai meter uma agulha e ele vai puxar o líquido justamente onde está aquele nódulo. Talvez não doa muito porque ele faz a anestesia no local. Então, deve ser dolorido só a pressão, alguma coisa que você sente. Eu acho que né? Então, e tem a biópsia cirúrgica,
No ato cirúrgico, quando o médico já vai tirar aquele tumor, aquele nódulo, ele já faz o quê? A biópsia, porque ele não pode sair de uma cirurgia de mama sem fazer uma biópsia. Isso é um crime. Tu precisa saber, porque tu precisa saber o tipo de câncer que está sendo acometido. Porque pode ser um mais leve, menos agressivo, pode ser um muito agressivo, que tu vai precisar de terapias específicas para matar aquele indivíduo, tá? Então, nesses momentos de terapia, né, de pandemia, quando muitas mulheres, elas procuraram tardiamente. A gente, como eu trabalho no CAPOM, que é o Filoiola, que é o Centro, né, de Tratamento de Câncer no Estado do Pará, a gente viu muitas mulheres chegando já em estados lastimáveis, porque esses 2 anos de pandemia foram cruciais para colocar um fim na vida dessas mulheres. Então, 2 anos com câncer, gente, como teve a corrida, é corrida, tu tem que correr pela tua vida. Tu tem que correr contra o câncer, porque ele não brinca de ser doença. Ele é algo, tanto é que a gente chama de maligno. Ele é do maligno, é uma coisa terrível, que mata, sem olhar idade, sem olhar cor, sem olhar sexo. E ele avança e destrói famílias, né? E a gente vê isso acontecendo todos os dias. Então, aqui, atenção, né? Também é importante combater o câncer como sendo uma sentença de morte. É importante combater o câncer, né, como sendo uma sentença de morte. Tu tens que olhar para isso como uma coisa séria. Às vezes tem gente que fica com medo de ir de achar um câncer. Gente, vai lá, deixa de bobagem. Vai lá e vê se isso é ou não é. Mas eu tenho nódulo que eu estou com medo. Tu podes perder o tempo, tá? E tempo em saúde não pode ser perdido. Então, a gente tem, uma vez que existe tratamento e cura, desmistificando, ao passo que conscientizarmos as mulheres a realizar os exames anuais e a ter uma devida atenção com foco na prevenção, tá? Então, não faça parte dessas tristes estatísticas. Saia desse meio. Não seja mais um número nessa estatística triste do câncer de mama. Câncer de mama, procure, troque o medo pela coragem. Em frente. Eu sei que às vezes a gente tem muitos medos. Eu sei que muitas mulheres, elas olham para casa e vêem seus filhos pequenos. Se eu tiver com câncer, isso é um dilema que eu vejo minhas pacientes todos os dias. Ontem eu perdi, essa madrugada eu perdi um paciente de 28 anos com câncer de próstata.